Maturidade não é quantos anos nós temos na vida, mas sim quantas experiências que nós passamos, que nós tiramos o quê? Aprendizado. E hoje eu quero compartilhar a minha experiência na caminhada de Compostela, como que isso me ajudou neste momento especificamente de pandemia mundial. O processo da minha caminhada de Compostela, eu escolhi andar no caminho que sai de Porto, na cidade de Portugal, pela região, pelo caminho central, porque você também tem o litoral para poder fazer esse caminho. Ele dá aproximadamente 240 quilômetros. Eu fiz esse caminho especificamente em 11 dias. A caminhada de Compostela, quando você chega em Compostela, muitas fichas caem porque você conseguiu vencer a si mesmo. Existem algumas etapas que você precisa vencer durante o caminho para que você possa acessar especificamente o lado espiritual, que é um dos objetivos dessa peregrinação. Uma das etapas que você precisa vencer é especificamente o quê? A sua dor física. Porque você vai ter bolhas, você vai ter dor no corpo, você vai ter que saber controlar o seu corpo, porque cada dia você tem que continuar caminhando, você não pode parar, você não tem tempo especificamente para descansar. Você precisa vencer a sua mente, a sua tagarelice mental. Depois você poder acessar especificamente o lado espiritual. E no todo o contexto da caminhada de Compostela, a Jesus Cristo, com seus 12 apóstolos, conta que o Compostela, o Santiago de Compostela, era um dos apóstolos mais próximos de Jesus Cristo. Tanto é quando Jesus Cristo ia peregrinar, ele chamava o Santiago e alguns outros apóstolos para poder estar junto com ele. E 44 depois de Cristo, isso é uma lenda templária, o corpo de Santiago saiu de Jerusalém e foi até a Galiza, aonde era a cidade de Compostela, que hoje é chamada de Santiago de Compostela, em homenagem a ele. E foi enterrado lá em Compostela, e acima dele foi colocado uma igreja, né? Uma pequena igreja. E aí as pessoas souberam que o corpo dele estava lá e começou a ter o quê? As peregrinações até o corpo do Santiago de Compostela. E o Santiago de Compostela é uma história muito bonita porque ele, como apóstolo, e vários outros apóstolos queriam o quê? Queriam realmente pregar a palavra de Cristo, do mundo especificamente cristão. E essa caminhada, existem algumas antíteses, porque se nós pararmos para pensar, durante toda a caminhada, eu passei por várias pontes feitas pelos romanos. Eu passei por várias estradas feitas pelos romanos. A maioria das caminhadas de peregrinação feitas até Compostela, a maioria era feita pelos próprios romanos. Os romanos, querendo ou não, quiseram matar Jesus Cristo. E a grande antítese é nós entendemos o seguinte: os romanos que foram contra o cristianismo construíram as pontes para que o cristianismo pudesse ser o quê? Pudesse ser expandido. Como o coronavírus hoje, essa pandemia mundial, que é, em tese, a nossa inimiga, ela pode nos ajudar. Porque este é o momento que o ser humano está novamente buscando o quê? Buscando o seu interior. E se nós usarmos esse momento, desse nosso inimigo dessa pandemia, para achar dentro de nós a nós mesmos, significa que essa diversidade que está acontecendo vai ser extremamente positiva, porque nós vamos ter novas estradas para caminhar pós o momento que for a vacina para toda a população mundial. E no percurso, algumas coisas que aconteceram interessantes, que a Clara, ela foi uma pessoa que encontrei um dia antes na cidade de Porto, especificamente. Encontrei ela porque um dia antes eu queria saber aonde tinha essa flecha amarela para que eu pudesse sair caminhando. A flecha amarela são flechas de sinalização para os peregrinos atuais poderem saber que estão no caminho certo. E eu saí da igreja central de Porto, que lá tinha a primeira flecha, e comecei a caminhar um pouquinho na cidade para ver até onde ela ia, para no dia seguinte já ter domínio, pelo menos, da parte inicial. E aí essa flecha sumiu, e aí um pouquinho mais eu acabei encontrando a Clara, que era uma russa, e eu sabia que ela estava fazendo peregrinação porque ela estava com essa concha. E essa concha é o simbolismo de quem está fazendo a peregrinação religiosa em nome de Cristo. E aí eu comecei a conversar com ela, ela falava inglês, ela não tinha domínio nenhum da língua portuguesa, ela falou, estou perdido. Eu falei, mas quanto tempo você já está fazendo a peregrinação? Eu falei, acabei de saí do aeroporto e vim para cá, estou começando agora. Eu falei, vem comigo que eu também estou aqui especificamente para tentar descobrir quais são as flechas, porque eu vou começar o meu caminho amanhã. E aí depois de uns 20 minutos,
de caminhada, a gente localizou essa flecha numa rua um pouquinho mais distante da parte central, e eu me despedi dela, né? E ela começou a caminhar, e eu fiquei feliz porque eu sabia exatamente qual era o ponto que eu ia começar a minha caminhada. Mas o interessante é que no primeiro dia eu fiz uma caminhada de 24 quilômetros e eu escolhi fazer o descanso num albergue particular que só tinha 5 a 6 pessoas. E na hora que eu chego lá, quem estava lá? Exatamente ela. Ela pergunta, Walter, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu que te pergunto, né? Você saiu há 2 dias, o que você faz aqui? Falou, não, eu parei na metade, eu parei, andei 10 quilômetros, hoje andei 12, 13 quilômetros. Falei, não, eu andei os 23, 24 quilômetros somente hoje. E a gente riu e acabou passando, né? Um final de tarde maravilhoso com todo mundo dentro do albergue. Como foi gostoso encontrar uma pessoa que eu já conhecia. Ou seja, hoje, no momento de pandemia, aqui no prédio, várias pessoas ajudam a fazer compras, né, em supermercado para as pessoas que são mais idosas, para não sofrer o risco. E a gente percebe que toda a prestatividade fica onde? Fica na mente, no coração das pessoas. E a gente pode fazer o bem para as pessoas sem esperar nada em troca, porque a energia do bem, ela acaba voltando a você. E essa pandemia está muito claro as pessoas que se importam às outras pessoas e aquelas pessoas que muitas vezes são omissas às demais pessoas. E em todo o andar, você é preciso o quê? Você precisa registrar. Por quê? Quando você chega em Compostela, você recebe, você recebe esse documento, e esse documento aqui é o que comprova que você fez todo o percurso. E para isso você precisa ter esse passaporte aqui, que você faz os carimbos, no mínimo 2 por dia, para a Igreja Católica depois poder registrar e confirmar se você fez todo o andar. E no primeiro dia que eu saí de Porto, eu tinha planejado para parar nessa igreja, na igreja de Carvalito. E aí eu cheguei lá por volta de 8 horas da manhã, e eu queria carimbar, já saí andando, e a igreja só ia abrir às 9h30. Só que eu precisava ficar lá, porque eu precisava do primeiro carimbo para comprovar de onde eu saí. E aí eu falei, ok, eu vou ter que esperar, não tem especificamente o que fazer. E aí chegou 9h30, 9h40, 9h45, chegou uma pessoa, eu expliquei para ela que queria o carimbo, ela falou, a pessoa do carimbo chega daqui a pouquinho, espera mais um pouco. E aí eu fiquei esperando, e eu falei, meu Deus, já faz 2 horas que eu estou aqui, eu que já queria estar 2 horas andando, já teria andado pelo menos uns 6 quilômetros, e eu falei, preciso esperar, não posso fazer absolutamente nada. E esse insight aconteceu porque era uma situação contingencial, ou seja, não tinha nada que eu podia fazer. E essa pandemia, ela é uma situação contingencial, ou seja, a gente não pode fazer nada por ela, mas a gente pode fazer por nós. Entender que tudo na vida tem um momento certo. E se esse é o momento certo que nós estamos passando, é porque a gente tem que tirar alguma coisa de positivo dele. E nesse momento eu pude perceber, ok, fiquei 2 horas aqui, mas é para que eu pudesse ficar o quê? Marcado especificamente de onde eu saí, eu estou indo para uma vida nova. E a caminhada de Compostela é exatamente isso, para que você possa ser uma nova pessoa após ao término dela. E quando você chega nos lugares, você escolhe albergues. E eu fiquei em alguns albergues municipais, como esses, que tem vários beliches juntos. Eu fiquei de forma proposital, porque tem também opções de você ficar em albergues particulares, que você vai dormir só com 4, 5 pessoas, como esse primeiro aí na foto da esquerda. Por que eu quis ficar em municipais em muitos deles? Porque, obviamente, que quando eu vou viajar, eu prefiro ficar onde? Em hotéis, em lugares confortáveis. Eu prefiro somente eu escutar meu próprio ronco. E é importante a gente quebrar esses tipos, né, de conceitos, ter um pouquinho mais, né, de viver com outras pessoas e a interação humana especificamente. E aí, esse aprendizado, tanto é que valeu muito a pena. Eu pretendo, daqui 2 anos, fazer uma nova caminhada. Eu vou ficar só em albergues municipais. Mas o grande aprendizado que eu tiro para esse momento é: será que estar junto com outras pessoas gera incômodo? Ou estar separado gera mais? Quantas vezes na nossa vida nós tivemos oportunidades de repente, ir para um evento social e nós falamos que a gente não podia ir porque estava cansado? Será que a partir de hoje nós realmente vamos, quando acabar essa pandemia, recusar? Ou será que nós vamos realmente ir até lá? E eu posso dizer que eu tirei aprendizado que eu vou aproveitar muito mais as oportunidades no momento social, quando acabar essa pandemia, do que eu aproveitava anteriormente, especificamente a ela. E quando você está no primeiro estágio, que é o estágio físico, eu estava nos momentos com muitas dores, ou seja, já estava com muitas bolhas, dores musculares, e isso faz com que a sua caminhada comece a ser muito dolorida.
E nesses dias, né, logo no início, que eu estava com muitas dores, tinha muitas montanhas. E eu precisei criar uma estratégia para não ficar sofrendo com o percurso, porque você olha para frente, você vê que tem grandes montanhas, você, nossa, tem que subir tudo isso. E eu criei uma estratégia interessante, que é o quê? Pegar o meu chapéu, e colocar ele de uma forma que eu só pudesse enxergar os 2 próximos passos. E foi tão interessante isso, porque eu não enxergava mais montanha, eu enxergava só os 2 primeiros passos, e os passos, mesmo que tivessem uma subida, parecia que eu estava num plano. E eu não ficava sofrendo com o quê? Sofrendo com o futuro. Eu vivia o presente. E aí, nesse momento, eu falei, uau, quantas vezes eu estava preocupado com o futuro, deixando de viver o presente? E a vida é o maior presente, que é o quê? É viver esse exato momento que nós estamos aqui. E aí, esse aprendizado é, quem se preocupa só com o futuro, sofre no momento presente. E aprendizado eu trouxe muito para esse momento de pandemia, porque não adianta entender quanto tempo ela vai acabar. O que tem que entender o que nós estamos fazendo neste momento especificamente. E eu comentei anteriormente sobre as setas. E durante o caminho você tem setas como essas, muito bonitas em alguns lugares, e tem setas no meio do mato, que foi apenas um pincel colocado. E você tem que ficar ligado, porque se de repente você já está andando 20 minutos e não viu nenhuma seta, significa que você errou o caminho. Você vai ter que voltar aos 20 minutos para ver a última seta que você tinha visto, para poder acertar o caminho. E repare que você tendo a seta, até porque as setas foram colocadas na década de 70, ou seja, mais de 1970 anos não tinha setas, né, apenas uma commodity atualmente. E no momento que eu cheguei nessa última foto, repara, nós temos uma seta para o lado direito, uma seta para o lado esquerdo, uma seta para frente, na diagonal, para o outro lado, ou seja, quantas setas nós temos aí? E nesse exato momento, o que eu precisava? Eu precisava tirar a minha opção, qual era o meu sentimento, qual era o meu feeling especificamente. E aí a gente percebe que nem sempre as setas indicam o caminho certo. Estar conectado com a sua intuição faz a diferença nas escolhas da vida. Neste momento, as pessoas falam, quarentena vertical, horizontal, toma um remédio X, outro remédio Y. Pouco importa. Nós temos que seguir o quê? Seguir os nossos instintos, seguir nosso livre-arbítrio, estar de paz com as nossas decisões. Se nós estamos em paz diariamente com as nossas decisões, significa o quê? Nós estamos fazendo o caminho certo. Nós estamos conectados a nós e a energia maior conversando com a gente. Isso significa o quê? Que há um fluxo de ideias e uma harmonia dentro do andar da nossa vida especificamente. E um outro ponto, quando você faz a caminhada, é uma caminhada muito solitária. Eu andei numa época, não sei se outras épocas podem ser diferentes, que eu andava 1, 2, 3 horas, não encontrava ninguém. Então você tem uma caminhada de solidão. Mas no momento da caminhada de solidão é quando você consegue conectar o quê? Conectar sua mente. É quando você percebe que você não pode ficar a todo momento precisando ter pessoas em sua volta para ocupar sua mente. Nós temos que ser boas pessoas para nós mesmos. E aí você começa a buscar respostas dentro de você, você começa a conversar com você, até você conseguir o quê? Buscar um equilíbrio. E a mente, ela equilibra no nosso andar, ela equilibra a nossa forma de enxergar a própria vida. E isto é o quê? Todo o andar da Compostela é um aprendizado. A Compostela nos dá um ensinamento. Só que todo ensinamento, ele é o quê? Ele é coletivo, mas o aprendizado é individual. Essa pandemia está ensinando várias coisas para o mundo, mas algumas pessoas vão aprender, outras não vão aprender. Umas vão mudar, outras pessoas não vão mudar. E isto é o quê? É aprendizado. E isto são opções individuais que cada ser humano especificamente faz. Por isso que nós estarmos sozinhos em casa, somente com a família, é um momento sabático para poder buscar dentro de nós, a nossa mente, aquilo que nós realmente queremos na vida, aquilo que realmente a gente se importa. E este momento de que nós estamos tendo como reflexão é o que a Compostela traz para todos os peregrinos especificamente. E aí nós precisamos o quê? Startar o lado espiritual. Muito bonito da caminhada quando você consegue startar o lado espiritual. Existe esse simbolismo na caminhada que é você colocar a pedra nesses pontos preparados. O que são essas pedras? Você, no momento que você começa a andar, você leva uma pedra fisicamente com você. E essa pedra começa a te incomodar no caminho. Mas por que você precisa estar com a pedra? Porque você sabe que essa pedra representa algo que você precisa deixar, algo que você precisa se desprender, algo que está atrapalhando o andar da carruagem da sua vida, seus resultados.
E aí você sente essa pedra e você vai tratando essa pedra. Até o momento que essa pedra se trata, você fala, uau, não preciso mais sofrer por isso, eu entendi isso. E quando você se dá o direito de entender isso que você estava levando para a sua viagem, estava atrapalhando a sua vida, você coloca nesse espaço. E quando você coloca aí, você se liberta. E você percebe o quê? Que a energia planetária se conecta com você. Você percebe que ao lado espiritual é você estar conectado à energia maior. E quando você percebe que a energia maior faz parte de você, tudo faz sentido. Você percebe que não é somente um ser humano importante, um animal é importante, as árvores são importantes, a energia planetária é importante. Tanto é que é algo muito louco que aconteceu um dos dias, eu tinha andado mais de 6 horas, e a hora que eu olhei para o relógio, eu me assustei porque eu pensava que só tinha andado 30 minutos. Como o lado espiritual faz você ficar leve do andar da própria vida. E aí, quando você entende isso, você se conecta o quê? À natureza. Você se conecta aos animais. Tudo é bonito, as flores se tornam bonitas, todas as fotos tiradas por mim. Porque esse é o momento que você fala, uau, o mundo é tudo isso. O mundo não é somente trabalho, não é somente dinheiro. O mundo tem outras energias, tem outros valores que nós temos que estar conectado. E é isso ao lado espiritual, que o espiritual não é matéria, o espiritual é sentimento. Você passa a fazer a caminhada com um sentimento, você passa a se emocionar com pequenos detalhes. E emoção, a caminhada de Compostela faz a todo momento. E este é o momento que eu cheguei na Compostela e eu realmente entendi que eu tinha conseguido vencer o lado físico, mental e espiritual. E eu vou compartilhar com vocês esse vídeo. Depois de 7 horas de caminhada, eu chego aqui em Santiago de Compostela, na igreja. Mais um objetivo vencido. Foi uma viagem sensacional. Venci tanto a parte física, depois a gente vence a parte mental, para ali a gente poder entrar na parte espiritual. É bom saber que tudo tem um fim, mesmo que tenha sido um meio maravilhoso, mas se tudo na vida não tem um fim, a vida também não tem graça. Estou muito feliz, é uma energia única, abençoada, e obrigado a todos pelo apoio. Estou extremamente feliz. Um abraço. E é um momento extremamente emocionante, que você entende realmente o poder de Cristo, entende realmente o poder de Deus, entende realmente o poder planetário. E aí a cidade, ela se abre para você, e você percebe que nós somos o que somos e naquilo que nós acreditamos, mas principalmente o respeito que nós temos pelo nosso Criador. E esta minha fala, espero que tenha ajudado a gente tirar reflexões sobre a vida e perceber que o mais gostoso da vida é a gente respeitar a própria vida. De coração, obrigado por essa oportunidade. Até a próxima.